Salve, meu povo! A atividade desta semana, de número 39, você encontra no site Matemática e Afins e trata de um assunto que foi bastante trabalhado nos noticiários internacionais dos principais jornais e revistas do Brasil e do mundo. A atividade desta semana trata das tensões na Nicarágua. Para quem não sabe, desde abril deste ano, uma série de protestos vem ocorrendo naquele país da América Central e colocam em xeque o governo do presidente Daniel Ortega. Ainda hoje, Daniel Ortega é considerado uma grande referência, um ícone da esquerda latino-americana. No entanto, neste ano, uma onda de protestos vem varrendo a Nicarágua e colocando em xeque o poder desse grande líder, que até hoje é considerado por alguns uma grande referência da esquerda latino-americana. Para que a gente possa entender profundamente essa crise atual na Nicarágua, é preciso voltar no tempo e estudar um pouco a história desse país desde o início do século XX. Acho que todos devem saber que a América Central, de uma forma geral, no começo do século XX, esteve muito sob influência direta dos Estados Unidos. O exemplo mais emblemático dessa influência norte-americana se dá por meio do caso do Canal do Panamá. Uma construção que foi de fato encampada pelos norte-americanos e após a realização do canal, a construção do canal, os norte-americanos tiveram, durante várias décadas, controle total sobre esse importante canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Mas a dominação norte-americana também ocorria dentro da Nicarágua. Para vocês terem uma ideia, a partir de 1909, comecinho do século passado, os norte-americanos passaram a exercer uma intervenção direta sobre a Nicarágua. Tropas armadas norte-americanas se estabeleceram na Nicarágua e a influência estadunidense dentro daquele país se tornou ainda mais forte, ainda mais intensa. Foi contra essa intervenção norte-americana que na década de 20 surgiu na Nicarágua um movimento guerrilheiro, liderado por um camponês chamado Sandino. Sandino organiza um grande movimento guerrilheiro que luta contra a intervenção norte-americana dentro da Nicarágua. E a guerrilha organizada pelo Sandino, de fato, conseguiu uma vitória importante, uma vez que em 1933 as tropas norte-americanas foram expulsas da Nicarágua. E após a expulsão dos norte-americanos, o Sandino depôs as armas, abriu mão de sua luta armada. Foi aí que, traiçoeiramente, um general da Guarda Nacional, chamado Anastácio Somoza, assassinou Sandino e tomou o poder na Nicarágua. Somoza, a partir de então, inaugura um período de ditaduras nas quais a sua própria família é que controla o poder na Nicarágua. Somoza cria uma espécie de dinastia governante que teve o poder na Nicarágua durante várias décadas do século XX.
E é lógico, essa ditadura inaugurada pelo Somoza contou com o apoio norte-americano, ou seja, a intervenção norte-americana nos destinos da Nicarágua voltou a se fazer presente durante todo o governo da família Somoza. Por que eu conto toda essa historinha? Porque foi em 1962, ainda sob a ditadura dos Somoza, que surgiu na Nicarágua um novo grupo guerrilheiro. Não por acaso, um grupo que deu a si próprio o nome de Frente Sandinista de Libertação Nacional. É a famosa FSLN, que nesse momento, começo da década de 60, está sob forte influência do exemplo da Revolução Cubana, que acabara de acontecer na Ilha Caribenha. Fidel Castro, Che Guevara e um grupo de guerrilheiros, depois de lutarem, na Sierra Maestra, acabam tomando o poder na ilha de Cuba e, posteriormente, criam um governo muito influenciado pelo modelo socialista, então vigente, naquele contexto de Guerra Fria. A Frente Sandinista, que surge na Nicarágua, tem muita influência dessa Revolução Cubana e traça também um projeto socialista de poder. Durante vários anos, os sandinistas enfrentaram a ditadura dos Somoza e em 1979 ocorre uma revolução sandinista e por meio dela a Guarda Nacional acaba sendo derrotada e os sandinistas em 79 criam, junto com outros setores da sociedade nicaragüense, uma junta governativa que passa a governar os destinos da Nicarágua. É importante lembrar que essa junta era formada não só por sandinistas, havia nela também representantes de outros setores liberais da sociedade nicaragüense. Mas os sandinistas nessa junta têm sim um papel relevante. E quem representa os sandinistas, aquele que mais se destaca nessa junta governativa do lado sandinista, é justamente o tal do Daniel Ortega. Daniel Ortega era um guerrilheiro sandinista que acaba desempenhando um papel importante nesse novo governo que surge na Nicarágua. Em 1984 ocorrem eleições para presidente e o Daniel Ortega, sandinista, acaba vencendo as eleições e se torna presidente da Nicarágua. No entanto, é importante lembrar que durante a década de 80, a Nicarágua enfrentou um período conturbado, uma vez que os setores conservadores da sociedade nicaragüense não aceitaram esse projeto socialista que foi encampado pelos sandinistas, que tinham aí como principal representante o próprio Daniel Ortega. Esses setores conservadores que eram contra esse governo começaram a criar um movimento armado que recebeu o apoio dos Estados Unidos. Esse movimento foi chamado do movimento dos contras. Era um movimento contra-revolucionário. Se colocava contra as reformas que os sandinistas pretendiam realizar. E os contras receberam, obviamente, o apoio dos Estados Unidos. Numa época de Guerra Fria, a presença de um governo de caráter socialista na América Central
não era, obviamente, interessante para os interesses norte-americanos. Então o governo norte-americano financiou os contras na luta contra esse governo sandinista. Ou seja, durante toda a década de 80, a Nicarágua enfrentou esses problemas que têm a ver com essa guerra civil, que acaba sendo criada dentro do país. Essa guerra civil só termina em 1990. É neste ano que acontecem eleições para presidente e os sandinistas são derrotados. Em 1990, quem vence as eleições para presidente é Violeta Chamorro. Violeta Chamorro era da oposição aos sandinistas. E é ela que acaba assumindo o poder na Venezuela. Então os sandinistas deixam o poder na Venezuela, não, desculpa, hein, galera, na Nicarágua. Então os sandinistas deixam o poder na Nicarágua e, nesse momento, o mundo vive transformações muito fortes, intensas. Lembro para vocês que no ano anterior o Muro de Berlim havia sido derrubado. No ano seguinte, 91, a própria União Soviética se dissolve. Ou seja, esse contexto é um contexto de desestruturação do socialismo. O socialismo está sendo implodido na maior parte dos países do mundo. E nesse contexto, os países da América Latina, de uma forma geral, acabaram ficando sob a influência do receituário neoliberal, que tinha lá como principal proeminente, como principal divulgador, o próprio Estados Unidos, que acaba se tornando a única grande potência hegemônica no mundo de uma forma geral, uma vez que o seu grande antagonista, que era a União Soviética, deixa de existir. Então, o modelo neoliberal, o receituário neoliberal ditado pelos Estados Unidos, de uma certa forma, influencia os governos da América Latina como um todo. Não vou aqui discutir se o neoliberalismo adotado na América Latina foi de raiz ou se foi Nutella. Existiram governos que de alguma forma dialogavam com esse receituário neoliberal. E eu acho que ninguém há de me questionar quando eu afirmo que isso aconteceu. Esses governos acabaram adotando projetos de privatizações, abriram as fronteiras para a entrada de mercadorias que vinham dos países industrializados, abriram-se para o capital estrangeiro. Se foi neoliberal como você gostaria que fosse ou não, já é uma outra questão. O que eu quero apenas tecer é esse panorama geral que vive a América Latina durante a década de 90. Acho que indiscutivelmente os governos que surgiram nessa época estão dialogando em maior ou menor intensidade com esse receituário neoliberal que surge nesse mundo em que a Guerra Fria deixou de existir. Tudo bem até aqui? No entanto, na década seguinte, ou seja, a primeira do século XXI, na década passada, uma nova onda política acaba surgindo na América Latina. Uma onda considerada esquerdizante. É nessa época, década passada, que surgem na América Latina, ou se consolidam na América Latina, governos considerados de esquerda ou de centro-esquerda. É nessa época, por exemplo, 2013, que ascende ao poder no Brasil o Lula. Nessa época também se projeta no Chile a Bachelet. Lá na Venezuela, Hugo Chávez está se fortalecendo no poder. Surge também o governo, considerado bolivariano, de Evo Morales, na Bolívia.
Surge o governo do Rafael Correa, no Equador. Os Kirchners, aqui na Argentina, também, de uma certa forma, estão dialogando com essa nova onda esquerdizante que acabou tomando a América Latina. E é nesse contexto, é nessa onda esquerdizante, que Daniel Ortega consegue de novo virar presidente da Nicarágua. Em 2007 ocorrem eleições e o Daniel Ortega é eleito novamente presidente da Nicarágua. De lá para cá, Ortega tem se perpetuado no poder. Já faz 11 anos que ele é presidente da Nicarágua. Na última eleição, em 2016, ele consegue ser reeleito. A oposição afirma que essas eleições foram fraudulentas, ou seja, que o Ortega teria manipulado as eleições para garantir a sua própria reeleição. Se as eleições de 2016 foram ou não fraudadas, a história há de dizer. Mas acho que uma coisa que é indiscutível é que a partir de então, nesse novo mandato, o Ortega assume de novo a presidência bastante fragilizado. O apoio popular que ele possuía já se esvaiu. Aquele líder carismático que havia conquistado as massas, agora, já a partir de 2016, já não é assim tão popular quanto era antigamente. Portanto, para se sustentar no poder, o Ortega realizou alianças pragmáticas. Conseguiu se aliar ao empresariado e também estabeleceu uma aliança com setores conservadores da Igreja Católica, principalmente por conta de sua intransigência em relação à questão do aborto. Alguns bispos mais conservadores da Igreja na Nicarágua ofereceram a Ortega um certo apoio para que ele pudesse se sustentar no poder. No entanto, a partir de abril deste ano, até mesmo esses sustentáculos frágeis que o Ortega havia conquistado começam a se desmoronar. É em abril deste ano que acontece uma onda de manifestações contra o projeto de reforma da Previdência que o Ortega quis realizar na Nicarágua. O projeto queria ferir alguns interesses da classe trabalhadora. Setores da sociedade nicaragüense foram às ruas das principais cidades para se colocar contra esse projeto de reforma da Previdência. O problema é que o governo reagiu a essas manifestações de maneira muito brutal. Já logo nas primeiras semanas, dezenas de pessoas foram mortas, outras tantas ficaram feridas em razão da repressão bastante brutal das forças legalistas. É por causa dessa repressão que outros setores da sociedade começaram a aderir aos protestos. A própria Igreja Católica, que havia defendido o Ortega pouco tempo antes, começa a se manifestar contra o governante da Nicarágua. Setores do empresariado, que antes apoiavam o presidente, começam a se colocar contra. Feministas, grupos homossexuais também acabam engrossando o caldo das manifestações. E também, mais recentemente, as manifestações contaram com o apoio importante de comunidades rurais, de camponeses. Por que os camponeses aderiram à onda de protestos?
Porque existe um projeto encampado pelo Daniel Ortega de construção de um canal que ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, atravessando todo o território da Nicarágua. Se esse projeto de fato for levado adiante, muitas comunidades camponesas perderão suas terras. Quem está por trás desse projeto de construção desse canal interoceânico é um magnata, um bilionário chinês do campo da construção civil que resolveu levar adiante a construção desse canal. Ao que tudo indica, se o canal interoceânico for de fato construído, quem mais vai se favorecer com ele serão os interesses econômicos da China. Mas não vem aqui ao caso discutir o canal propriamente dito. O que é importante ressaltar é que os próprios camponeses acabaram aderindo ao conjunto de manifestações que estão varrendo a Nicarágua. Certo? Como que o governo Ortega está reagindo a esses protestos? Utilizando as tropas da polícia, as tropas militares e institucionais, mas também financiando grupos paramilitares, jovens principalmente, mascarados, com o rosto tampado, provavelmente recebem armas do governo para reprimir os manifestantes. Então, ao todo, até agora, neste dia que eu estou falando para vocês, já foram mais de 360 mortos e mais de 260 desaparecidos ou sequestrados. Certo? Então, não por acaso, os manifestantes começaram a tecer comparações entre o Ortega de hoje e os antigos Somozas, ditadores, que foram combatidos por sandinistas, como o próprio Ortega. Os manifestantes estão colando a imagem dos Somoza na imagem do Daniel Ortega de hoje em dia. A grande discussão que a esquerda no Brasil e no resto da América Latina está fazendo é a respeito dessas manifestações. Setores da esquerda no Brasil ainda teimam em se colocar a favor do Daniel Ortega. Daniel Ortega acusa a direita de tentar um golpe de Estado por meio dessas manifestações. Um partido famoso que todos vocês conhecem, que é o mais importante da esquerda nacional, colocou-se contra as manifestações e a favor do Daniel Ortega. A grande pergunta que se faz é, afinal de contas, esses manifestantes são mesmo de direita? Daniel Ortega é mesmo o último bastião da esquerda na América Latina? Ou tá tudo estranho nesse mundão em que a gente vive? É essa a reflexão que eu deixo para vocês. Eu tenho a minha opinião, mas eu opinar e o gato miar é a mesma porcaria. Então, reflitam vocês se esse movimento contra o Ortega é de direita ou se ele tem lá algumas reivindicações que estariam de acordo com aquilo que a esquerda pensa. É essa reflexão que eu deixo para vocês. Galera, essa videoaula está sendo filmada no final de julho. Ela será colocada junto com a atividade de número 39, que será publicada onde? Todos vocês sabem, no site Matemática e Afins.
Acessem e façam a atividade, porque a videoaula não resolve nada na sua vida. Beleza? Atividade 39, site Matemática e Afins. Um beijo e até a próxima!